te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo, suplicai e dai-lhe a luz para ver o que deve ser feito e a coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, no versículo 40 a 45. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: se queres, tem poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação, que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, amados irmãos e irmãs, Jesus continua, a sua missão de curar, de libertar, um Deus que, como a liturgia de ontem deixou para nós muito claro, um Deus incansável, que sempre está em prol do bem de toda a humanidade. E aqui a liturgia hoje nos apresenta esse fato de um leproso. Esse leproso, a lepra para os judeus, primeiro precisamos entender a lepra, o grau que tinha, a importância que tinha isso. A lepra era uma doença incurável. E todo aquele que era leproso, ele era excluído da sociedade. Era uma lei, era a lei deles, porque era todo aquele que era contaminado pela lepra, ele era, pelo conceito dos judeus, um amaldiçoado por ter recebido a lepra, porque ele tinha algo de contrário. Então, por pecado dele, ele recebeu então a contaminação da lepra. E essa doença era uma doença contagiosa e incurável. E isso quer dizer então que ele era acusado
Dentro da lei deles, ele era acusado. Aí ele tinha que procurar o sacerdote, tirava a roupa na frente do sacerdote, o sacerdote olhava e aí decretava que ele estava realmente contaminado com a lepra, e aí dava lá um sino para ele, pendurava no pescoço, levava na mão, ponhava no pé, assim por diante, mas que ele tivesse ali aquele movimento daquele sino, ficava fora, excluído da sociedade, fora da cidade, tinha que até gritar que era impuro e tocar aquele sino, e esse leproso então vivia nessa exclusão, e ele entra na cidade, rompe com essa lei, ele entra na cidade e reconhece a divindade de Jesus, porque tanto que fala aqui que ele se aproxima de Jesus e ele se ajoelha na presença de Jesus e fala para Jesus: se tu podes, se tu queres, tu pode. Ele ali vê realmente quem é Jesus. Mesmo naquela condição que ele vivia, ele era uma pessoa de fé, que acreditou em Jesus, e Jesus, ao ver aquela atitude, né, aquele leproso rompendo com toda a lei ali de exclusão, ele rompe com aquilo. Jesus vê toda a obra, todo o pensamento, o desejo dele, tem compaixão. Ter compaixão quer dizer que sentir a dor do outro. E Jesus sentiu a dor daquele leproso e falou: eu quero, fiques curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu, e Jesus então decretou para ele, deu uma ordem para ele que ele fosse procurar o sacerdote para cumprir as leis de Moisés, quer dizer, procurar o sacerdote para receber a alta, né? É como hoje nós buscamos sacerdote para confissão, que é também uma purificação, uma libertação. Então ele procura o sacerdote para receber a alta. Aí o sacerdote vai analisar se ele realmente foi curado, ele devolve o sino e volta então para a sociedade. Aqui fala, né, no final aqui fala, por isso Jesus para contar, divulgar. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Quer dizer, eles levavam o leproso, ia lá, mostrava para o sacerdote, cumpria a lei de Moisés, né, para provar, que fala assim, ordenavam como prova para eles, aqueles que tinham acusado. Então aí o sacerdote mostrava que ele estava livre. Mas ele não fez aquilo que Jesus queria, que era que não contasse a ninguém. Mas ele não suportou isso e ele ficou com aquela alegria na alma. Imagina só, um excluído da sociedade, de repente limpo, purificado, e aí ele divulga tudo, e aí Jesus não podia mais entrar na cidade. Olha como que é as coisas, amados. Aquele leproso não podia entrar na cidade. Depois de curado, quem não podia entrar na cidade era Jesus. Não porque Jesus foi contaminado, mas pela divulgação, que ainda não era a hora da manifestação de Jesus. Então, amados, Jesus toca no leproso. Jesus também rompe com esse conceito, porque para os leprosos, para a lei dos judeus, todo aquele que tocasse no leproso, porque o leproso era impuro, impuro se tornava. E Jesus não se tornou impuro, mas purificou. É assim o nosso Deus. É o nosso Deus que tudo pode. Então, hoje, aqui não tem nome esse leproso. Não fala nada de lugar, de como foi acontecer, porque esse leproso pode ser cada um de nós. E quantas pessoas no mundo estão aí, no pecado, nas drogas, né? Totalmente leproso, mas se curado, se torna um grande pregador, se torna um grande anunciador, se torna um grande testemunho. Amados, aonde Deus toca, tudo é purificado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.